O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área oficial e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão. Estamos aqui de volta, uma semana depois, agora para fazer o rescaldo da temporada em termos de individualidades de jogadores, os melhores, as desilusões, as perplexidades e outros temas que o Prata arranjou aqui que depois se misturou um bocado, mas vamos replicar um bocado aquilo que fizemos no ano passado e que o Prata fazia nos textos do blog, estava a faltar a palavra. Vamos começar pelos melhores. Quem foi para ti os melhores bis? Os 3 melhores da época. Em termos de jogadores, 3 foi o número definido. Se começa a dar aí as menções honrosas. Olha, eu tentei não juntar... Eu defini... Diz isso. Se calhar eu fui mesmo 3. Podíamos ir em crescendo, não é? Então ficam os melhores para o fim? Não sei. Talvez. Isto demonstra que preparamos bem esta merda, não é? Claro, é isso. Mas então vamos dizer quais são, os melhores, as desilusões, as perplexidades, as vendas que queremos fazer este ano. Mas estás a ver, as vendas é para o fim, claramente. Sim, tens razão. E no fim. Então falta. E os miúdos? E as surpresas? Não, surpresas não tinha. Eu pelo menos não vi no que o Prata mandou. Fui eu que acrescentei aqui surpresas. Então eu faço uma lá minuto. Então é fácil. Tentei não repetir gajos, portanto tentei meter 3 em cada. Sim. Mas é para meter surpresas também. então? Não temos surpresas? Ficam aí 6 temas? Eu normalmente deixei normalmente as surpresas é para enfiar nas perplexidades, mas também tanto como faço. Era o que eu estava a dizer ainda quando começamos a gravar. Perplexidades, além de ser difícil dizer, eu vou dizer 2 ou 3 vezes mal, podes ir para os 2 lados e pronto. É isso. Então, mas se calhar começamos pelos melhores e depois vamos às outras situações e acabamos a despachar os gajos nas vendas. Okay. Não, eu aqui, pois lá está, as surpresas a mim tinham-me dado jeito, até porque eu tinha aqui vários dos melhores e eu aqui não me tentei refugiar em estatísticas. Mas então peraí, acrescenta as surpresas, eu consigo na boa chegar lá, tu consegues, Prata? Não, pode ficar sempre nos miúdos, para mim também é tranquilo, isso aí depois também se vê, isso aí é pacífico. E podemos começar nos melhores e logo vemos se queremos depois acrescentar as surpresas que possam ter existido, porque enquadram-se também perfeitamente noutra categoria, portanto não é por aí. E eu aqui quis muito, nem me agarrar às estatísticas, portanto, nem quis ir muito por presenças, minutos, golos, assistências, quis ficar muito mais basear-me na ideia que eu tive da época, assim, fazendo aqui uma retrospectiva, e agora com o Euro e tudo mais, parece que isto já foi há montes de tempo a época, mas a sensação com que eu fico da época e vão ser por isso estes 3, que é uma sensação muito própria, percebes? E se calhar muito facilmente rebatida com aquilo que eu vou dizer, até porque apeteceu-me depois, lá está, encaixar outros jogadores, para não dizer as tais menções honrosas, encaixava isto noutras categorias facilmente. E é por isso que para os melhores, eu coloco aqui, eu vou dizer já os 3, aqui para mim é Otávio, Corona e Pepe, por razões diferentes, e eu pelo Pepe, e por lá está, também era fácil escolher o Mbemba porque também se exibiu a bom nível em grande parte da época, e aqui o Prata aqui rebatia logo fácil por ele ter inventado lesões aí em alguns jogos, por não ter assumido em alguns casos, mas acho que foi uma época também da afirmação do Mbemba, mas para mim o Pepe, tendo em conta a idade que já tem, por aquilo que representa para o Porto, por ter sido mais uma vez, e eu não me estou a querer refugiar em estatísticas mais uma vez, isto é tudo aquilo que eu fui ouvindo, é tudo aquilo que nós fomos discutindo, e ele teve presente em muitos jogos também, o Pepe, e portanto para mim foi dos melhores, com aquele corolário se calhar
da exibição em Turim. Se calhar vai ser o corolário de muitas coisas da nossa época, mas em Turim teve fantástico. E depois Otávio e Corona. É claro, quando eu disse Otávio e Corona, também por aquilo que representam para o 11 inicial, para aquilo que representam para o Sérgio Conceição, que parecem-me dois indiscutíveis e que podendo, jogam sempre, e fiquei aqui um bocadinho, bem, o que é que eu faço aqui ao Sérgio Oliveira, que marcou golos tremendos, e ao próprio Taremi, que teve uma influência brutal, e daí eu ter colocado isto noutra categoria, porque eu também não quis estar a repetir depois jogadores, e aí era por isso que a mim dá um jeitaço de caraças as surpresas, porque para mim surpreendeu muito a época do Sérgio Oliveira, não estava à espera, e apesar de achar que o Taremi era bom jogador, também a mim surpreendeu-me a preponderância que ele teve no Porto ao longo da época. Portanto, e daí também, para mim, os melhores a ter recaído nestes três é aquela a percepção que eu tenho da época, agarrando-me aqui a Otávio, Pepe e Corona. Queres a ordem? Pela ordem que eu disse, Otávio, Pepe e Corona. Sim. Muito bem. Otávio número 1. Sim. Melhor Otávio, depois Pepe, depois Corona. Pega tu então, Prato. Eu estava a pensar fazer diferente. Eu tinha começando pelas menções honrosas, os que eu queria meter no top 3 e não chegaram lá por um bocadinho assim, e eu tenho o Pepe, o Uribe e o Corona. Por um bocadinho assim, acho que tinham todos eles bons argumentos para entrar no top 3, mas eu decidi-me por critérios diferentes. Eu queria só dizer que no caso do Uribe foi uma surpresa, porque eu não estava à espera que ele fizesse uma época bem pior do que a que fez. O pessoal ouve o podcast. Sim, e acabou por ser dos mais regulares. É óbvio que a equipa não chegou, não é? A equipa não acabou por não chegar, não ganhamos nada, a Supertaça, ainda há aquela discussão se é do ano passado, se é deste ano, ou enfim, este ano não devia haver essa discussão porque foi enfiada no meio do campeonato, mas pronto. Mas a verdade é que falhamos grande parte dos objetivos, se formos com exceção da Champions e da Supertaça, portanto a regularidade foi um fator importante, e isso o Uribe teve. No caso do Corona, acho que pesou um bocadinho este desaparecimento final, teve um bocado a ver com o facto de ele jogar sempre e quebrou um bocadinho agora no final, ainda por cima agora com a lesão. E depois no caso do Pepe, a questão aqui é que eu acho que aquela primeira metade do campeonato e da época da nossa defesa foi terrível, foi muitos golos sofridos, e apesar do Pepe ser o melhor de todos, acho que qualquer elemento da defesa não pode entrar num top, porque quer dizer, por essa lógica nem a equipa, porque a equipa toda defende, não é? Mas acho que a linha defensiva tivemos muita dificuldade em estabilizar ali, e nem sempre a culpa é de Pepe, mas o Pepe está lá metido no meio. E também cometeu os seus erros. Eu lembro-me, por exemplo, do penalti estúpido no City, apesar do Marquezinho ter sido completamente assassinado quase antes, mas não precisava de fazer aquele penalti. Lembro-me da abordagem ao lance na Supertaça com o segundo gol de Giovanni. Já sei que íamos perdendo os penaltis, mas era completamente desnecessário. E há um outro lance também. Mas passando para os três... Diz? Se Supertaça em vez de Taça da Liga. Desculpa, sim, Taça da Liga. Mas passando aos três melhores, no número 3 eu tenho o Taremi, porque foi
foi a nossa maior força ofensiva, liderou a equipa em assistências e em golos, que é uma coisa rara. É o avançado de todo terreno, é o avançado que toca lá para dentro e que também assiste os colegas e que vem atrás e joga e vira-se, e até na parte final do campeonato estamos um Porto com um ponta de lança fixo e com o Taremi um bocadinho mais recuada, o tal 9,5, ele é capaz de fazer isso. Só foi pena que só entrasse na equipa um bocadinho tarde já que é para novembros, dezembros, que é quando ele entrou na equipa assim definitivamente, porque foi um jogador importante. É óbvio que não está mais acima, porque cometeu erros horríveis. Eu lembro-me da expulsão na Juve, lembro-me da expulsão com o Benfica, lembro-me das péssimas finalizações no jogo com o Sporting em casa, que se um Taremi normal tinha-nos dado os 3 pontos nesse jogo. Portanto, só por isso é que não está mais acima, porque pelos números e pela influência no jogo ofensivo da equipa, acho que merecia até estar mais alto na hierarquia dos galardoados. Depois, em segundo lugar, ponho o Sérgio Oliveira, porque se calhar a maior surpresa do ano, com a saída do Danilo, nós ficamos um bocado a pensar, ok, vai ser o Sérgio Oliveira e o Uribe. Eventualmente na altura ainda não sabíamos se o Grujic ia entrar nas contas ou não, só entrou demasiado tarde, mas a verdade é que o Sérgio Oliveira pegou na equipa sobre duas formas que não seriam expectáveis. Desde logo passamos a marcar penaltis, que era sempre um problema do caraças. O Alex Telles no ano passado começou a melhorar um bocadinho o nosso desempenho nesse capítulo, deixou de ser assim uma malapata. Com o Sérgio Oliveira passou a ser o Sérgio Oliveira marcou imensos penaltis, falhou um ao longo da época, foi logo um importante, foi com o Boa Vista que empatamos, mas além disso, marcou muitos golos, chegou à frente, demonstrou assim características de liderança para ajudar o Pep, até puxar pelos colegas. Acho que foi o médio que o Conceição quer, que é o médio que salta da posição para chegar lá e marcar golo, como fez na Champions também, naquele golo ao Olympiacos no Dragão, que nós vimos lá, mas com a devida distância uns dos outros. E é esse tipo de médio que o Conceição quer. Falta saber se isto foi uma época de exceção para a tal época que, por exemplo, o Marega teve no primeiro ano de Conceição e depois a partir daí é sempre a descer. Eu temo que isso seja, mas se calhar já lá vamos, porque ele entra no meu outro top. Mas já estou a adivinhar qual é, não é? Mas foi uma época extraordinária do Sérgio Oliveira, pena que não tenha tido títulos para coroar esta época que foi, e eu tinha que pôr no top porque foi surpreendente, ou seja, é aquela questão da expectativa versus os resultados. No caso do Sérgio Oliveira é uma distância muito grande e pela positiva, não é? E tinha que o pôr no top. No primeiro lugar é igual ao Pis, é o Otávio. Acho que se formos dissecar bem o esquema tático do Conceição, há um jogador que põe cola naquilo tudo. Para mim, acho que já tive essa conversa aqui várias vezes, e esse jogador é o Otávio, porque é o gajo que é extremo, que é médio, que compensa o facto de jogarmos com 2 médios. Ninguém nota que nós jogamos com 2 médios, nomeadamente aquela história da luta do meio campo. Não, este jogo é importante, o treinador vai tentar reforçar o meio campo porque
porque não é preciso, porque o Otávio tanto pode estar ali durante o jogo, durante o próprio jogo, pode mudar o esquema de acordo com o posicionamento do Otávio e portanto para mim é o ponto fundamental. E também há aí uma questão que é importante referir, que é, nota-se muito quando o Otávio não está. Isso é daquelas coisas, nós falamos disso se calhar não aqui, mas até é um alívio ele ter renovado, e esperemos que não seja daquelas renovações para vender a seguir, porque nota-se imenso quando o Otávio não está, e eu tenho a ideia, se formos fazer, o Pi já chegou a arranhar essa estatística, é muito vulgar a equipa, os maus resultados da equipa coincidirem com ausências do Otávio. Lembro-me daquela altura do Covid, que houve ali uma catrafada de empates. Um ciclo complicado. Foi a altura em que o Otávio não estava. Porque o Otávio é difícil de substituir, nós temos esperança que alguns jogadores consigam fazer isso, o Parocha já fez essa posição, o Fábio Vieira também, mas, por exemplo, o Dias já faz de outra maneira completamente diferente e não dá as mesmas coisas, não é? E, portanto, acho que é o jogador que conseguiu ser mais constante e mais importante para a equipa durante o campeonato todo, para mim. Portanto, Otávio, e se calhar se puder destacar um jogo na época, será um jogo improvável, mas eu queria destacar o jogo no Pireu, em que pusemos a jogar o Otávio e os nabos todos do plantel, e o Otávio conseguiu pôr os gajos a jogar de tal maneira que trouxemos de lá uma vitória nas Champions. Portanto, não é um nível qualquer, e é perante uma equipa que está habituada a dominar jogos, está habituada a ganhar, que é o Olympiacos, já deve ser para aí o 18º campeonato seguido do Olympiacos nos últimos 20. Portanto, não era um campo fácil, e acho que ainda era um campo onde nós nunca tínhamos ganho, e fomos ganhar com os nabos todos, mais o Otávio, só o Otávio a pôr aquela malta a jogar. E marcou um golinho. Exatamente, marcou de penalti. É um jogo paradigmático do que é o jogador que faz jogar, não é mais porque há bocado estávamos a falar do Oliveira e do Taremi, que tem números incríveis. O Otávio não tem assim tão bons números, tem bons números de assistências, mas pelo que faz jogar é de um impacto incrível. Muito bem. Vou pegar eu, sendo que vocês já falaram de tudo, os nomes não vão ser diferentes, apenas vou ordená-los, porque quando falaste isso do piso das surpresas, etc., era fácil de encaixar, porque vou dar então até essas menções honrosas e fazer como o Prata fez, ou seja, até chegar ao Otávio, que vai ser já também o número 1, e as minhas referências tinham sido para o Medi, para o Uribe e para o Corona. Ou seja, comparativamente à Prata, vou deixar o Medi aqui, porque tal como ele referiu, para já, lá está, ele uma pessoa entra assim um bocadinho mais a meio, depois aí alguma desconfiança, não acho que tenha se ingrado de forma brutal pelas razões que o Prata falou, em que falhou em situações decisivas, e as situações decisivas é essas expulsões, mas mais do que isso ainda a questão dos golos contra o Sporting, ou seja, punha como uma surpresa, ou seja, repetido outra vez, ou seja, não estava à espera de tanto e foi uma agradável surpresa, porque pronto, não tinha o médio lá em cima, e então foi uma agradável surpresa e dava essa nota de destaque. Não punha nos 3 porque falhou em alguns jogos cruciais. A questão do Uribe, que cresceu de forma incrível na equipa, ao ponto de se calhar agora dizermos que é um dos indiscutíveis, claramente. A caminhada dele é brutal ao longo de toda a época, portanto era tal surpresa por aí. E pronto, é sem dúvida um dos destaques. Por último, meti aqui o Corona, porque o Corona tem que sempre ser falado, é o nosso melhor jogador. Ele brinca como ninguém, mas concordo com o Prata na parte esta parte final, não ter jogado, por incrível que pareça, não se notou a falta dele. As vitórias apareceram, nós estávamos a falar da questão de Marega, e tal, Marega ter jogado, mas o Corona também não jogou, e o Porto exibiu-se a um bom nível. Agora o Corona é de outra dimensão.
Para a frente, o meu destaque então, os que faltam, não é? Que vai ser Sérgio Oliveira, primeiro Pepe, depois Sérgio Oliveira e no final Otávio, e estes dois, o Pepe, pela que eu vou-me, tal como já falamos dos momentos, a questão da Juventus é o momento da época, e nesse momento da época temos um Pepe a fazer um jogo de outro mundo em Turim, para além de tudo a imagem que passa para a imagem do Porto, o capitão a Porto, o jogador a Porto, e depois tem o expoente nesse jogo em Turim, em que está para sair 3 ou 4 vezes e continua até o final, faz um jogo de outro mundo. Na mesma ótica a questão de Sérgio Oliveira, que de facto faz uma época muito boa, em termos de golos, em termos de presença, em termos de jogador fundamental para a equipa. Agora no regresso já não teve tão bem, mas marca o gol da época, e por isso, pronto, é aqui a carga que dou para estes ficarem nos 3 primeiros lugares. E o Otávio, o Prata explicou da melhor maneira, em que agora no final tive 2 grandes notícias, que é a questão da renovação do Otávio e a renovação do Conceição. Essas 2 notícias a mim apetecia-me ir para os aliados festejar. Como não tivemos o título, foi os 2 títulos que nos deram. Agora, claro, a questão do Otávio cheira mais mais à tua vidinha. Espero que ainda dê este ano, mas pronto, foi ali para segurar. Espero que este ano dê. E poderá ou não estar ligado com o Conceição, se calhar não, porque a decisão é antes, e como falamos no último episódio, achei que Conceição houve ali um momento que estaria mesmo para ir, e pronto, e outra a renovação de Conceição. Ia só dizer que o Prata sintetizou na questão do jogo do Olympiacos. É precisamente isso, é o complemento de toda a equipa, é ali a peça que liga tudo, e esse jogo como tu disseste, paradigmático. Portanto, então isto. tu metes o Sérgio Oliveira em segundo, não é? Sérgio Oliveira em segundo. Mete o Sérgio Oliveira em segundo, sim. E o Pepe em terceiro. Isso foi decisivo para ser o segundo melhor jogador da época. E quem é que tinha posto em segundo? O Prata também, não é? O Prata também. Sim, mas ele foi esta época e eu estou um bocado Sérgio Oliveira e Pepe. Sim, e estou um bocado como o Prata, esta época foi perfeita, e também boa na ótica dele. Vamos passar agora para as desilusões, pelo menos é o que eu tenho aqui anotado, e iria começar o Prata. Quem são os seus destaques? Desilusões. Queres outro ponto? Ou queres Não, outro? Não, eu nas desilusões não tenho assim grandes destaques, porque há uma que é clara, que eu vou falar dela também noutro sítio, que põe em terceiro lugar, que é o Felipe Anderson, que é porque é um jogador que tinha demonstrado noutros campeonatos bem mais competitivos que o nosso, qualidade, e chegou aqui nem sequer conta. É que no final do ano tinha para aí 5, 6 jogadores à frente dele para o 11, não é? Acho que se fosse para jogar, acho que o Conceição preferia meter o Manafá extremo ou o Zaido extremo do que pôr o Felipe Anderson a jogar no final da época. Portanto, isso é o ponto que chegou. Um internacional brasileiro, um dos gajos mais caros da história do West Ham, porque eles pagaram esse dinheiro todo porque ele era dos melhores jogadores do campeonato italiano na posição de extremo. Portanto, nós quando ouvimos falar eu acho que até devemos ter dito aqui uma daqueles soundbites que depois pode ser usado contra nós em relação a essa contratação, tipo, qualquer coisa que pode definir neste campeonato, pode ser o jogador do campeonato, como disse aquela outra, a moça do 11 de Sérgio Vertonghen. Podemos ter dito aí uma coisa estapafúrdia dessas, mas não conseguimos tirar dele, não sei se tem a ver com as condições em que foi, eu acho que vou falar disso mais à frente, mais do que a qualidade do jogador. Não faço ideia mesmo o que se passou. Depois, agora estou-me a esquecer da segunda, deixa-me procurar aqui nas minhas notas. Posso ir começando pela primeira, que é
a maior desilusão para mim é a Marega. A pergunta, aqui a questão-chave é, tu para estares desiludido com a Marega significa que chegaste a estar iludido. Não é bem isso. Tem a ver não com o que eu espero dele como jogador, mas é mais o rendimento que ele dava à equipa e que este ano simplesmente não deu. Não há aqui grandes dúvidas, não é? Menos golos, menos assistência, menos participação no jogo, menos rendimento, e culminou no final com a saída da equipa, com a saída em glória, sem contrato, sem adeptos a aplaudir, mas também não merecia muito, porque de facto esta última época foi penosa e foi sempre em trajetória de crescente desde aquela primeira grande época com o Conceição. Foi uma época uma época parecida com a primeira, que ele depois até foi reencaminhado para o Guimarães, emprestado, mas com uma diferença grande é que tínhamos que contar com ele sempre no 11, e isso penalizou um bocadinho a equipa, julgo eu. Acho que foi um erro claro, a partir de certa altura continuar a apostar nele, quer pelo o grande motivo que eu dava aqui era que ele ia expirar o contrato e que provavelmente não íamos renovar com ele, portanto que tínhamos que apostar em jogadores nossos, jogadores em quem podemos apostar para o futuro, mas se o critério não fosse esse e fosse um critério de puro rendimento desportivo, também não merecia ser titular. Portanto, por muito que ele tenha aquelas características especiais que o Conceição gosta para essa posição, o rendimento tem que contar, não é só por fazer aqueles movimentos que ele gosta. Tem que meter golos, tem que assistir, tem que participar na equipa, não pode destruir tanto jogo, ou melhor, se é para destruir tanto jogo, tem que compensar com os golos que marca, tem que compensar de outras formas, e ele em tempo chegou a compensar e este ano já não andou lá perto. Pronto, em segundo lugar, eu tinha aqui uma arriscada, mas já me lembrei o que é. É os miúdos, pá. Eu já sei que temos um top, mas eu acho que eu tenho vindo a dizer que eu acho que o plantel do Porto deixa um bocado a desejar quando comparado com plantéis do passado e com plantéis. Bom pensar, olha que bom pensar. Não muito. Pensar que nós combinamos, pá. Vamos pensar que nós combinamos. Que curioso, sim, mas sim, fala lá, que eu também tinha referido. Eu ia pedir permissão para ter esta exceção, que era não indicar o nome e colocar aqui na desilusão os miúdos, mas muito bom, sim, sim. Aqui é uma menção que tem vários protagonistas, tem os próprios miúdos em si e tem a própria gestão que é feita dos miúdos pelo treinador e pelo clube em si. Portanto, eu acho que há acabamos nestes últimos episódios com a fazer mais um daqueles choradinhos de facto os miúdos são muito bons e no europeu e tal e coisa. Eu continuo a achar que estas 2-3 gerações que se estão a juntar ali à entrada da equipa A, que vai desde o Diogo até agora ao Chico Conceição, mas sobretudo a dos Diogos e a do Vitinho, do Baró, do Vieira, por exemplo, vou dar 3 exemplos. A geração dos 4 Diogos, depois logo a seguir a geração do Vitinho, do Baró e do Vieira, e depois abaixo a geração do Tomás Esteves, do Francisco Conceição e do Fábio Silva. Ok? São tudo gajos, cada um deles acho que são todos da mesma idade, sensivelmente. Portanto, eu acho que são gerações fora do normal, bastante acima da média para o que é o Porto e até para o que é o futebol português, que como sabemos
até não temos nenhuma razão de queixa em termos de criação de talento no futebol português. Eu acho que eles são bastante acima da média. Por outro lado, acho que o plantel do Porto não é nada de especial. Portanto, alguma coisa está a falhar para eles não terem mais oportunidades, ou para eles, quando têm oportunidades, não as aproveitarem melhor. Alguma coisa está a falhar. Posso começar a divagar sobre as razões para não... Mas cada um com as suas preferências. Eu teria sempre um bocadinho mais de tendência a desculpar os miúdos do que outros, mas a verdade é que, argumentando pelo outro lado, pelo lado dos próprios miúdos não estarem a responder às expectativas ou estarem a acusar a pressão, mesmo indo por aí, alguma coisa está a funcionar e não está a funcionar e poderia ser melhor trabalhado. E isso também passa pela direção e passa pelo Conceição, sobretudo. Portanto, aí eu acho que já devia haver mais minutos para alguns deles. Acho que num plantel que tem jogadores como o Nanu, ou como o Manafá, ou mesmo os jogadores que fizeram bem, como o Uribe e Sérgio Oliveira, e até, sei lá, Evanilson, não é um bom exemplo porque não gostei nada, mas por exemplo no ano passado é um plantel que tinha Soares, que são jogadores bons, mas não são grandes jogadores, ok? Em plantéis do Porto consecutivamente têm deste tipo de jogadores. Opa, eu acho que estes miúdos com a qualidade que tem o Fábio Vieira, que ainda agora demonstrou o melhor jogador do europeu, o guarda-redes, o Diogo Costa, também o melhor guarda-redes do europeu. Pá, acho que temos que arranjar uma maneira de direção do clube, treinador e jovens criarem um ambiente de formação friendly que me parece que ainda não existe e devia existir. Não digo com isto, nem pensar numa sportingização disto, pá, metê-los, ou uma benfiquização que são ambos bastante maus. A benfiquização é lançá-los às feiras, joguem bem, joguem mal, joguem e até jogam na Champions, que é para estarem mesmo na montra. Isso não, nem pensar, nunca na vida. Depois a questão do Sporting, opa, é metê-los porque sim, não é? Porque nós somos a melhor escola do mundo, não interessa se eles são bons, são maus, é metê-los, temos que meter sempre um. Temos que não tinham outros? Sim, tinham outros, eles agora basta ter um bocado de dinheiro e vão contratar fora, não é? Pois, não sei, numa altura em que nem era assim, mas não podemos ter uma equipa só de miúdos da formação, porque é pôr demasiada pressão na nossa formação, que não faz sentido. Nós temos um clube, o clube está montado para ter outro tipo de soluções, nomeadamente ao nível de scouting. Nós também temos que desenvolver outro tipo de soluções, outro tipo de contratações. Não podemos, temos que ter até uma certa experiência na equipa para equilibrar. Nós não podemos ter uma equipa de testes, temos que ter uma equipa para ganhar, não é? Portanto, não é isso que eu quero. Eu quero é que, pelo menos, não me digam que daqueles que eu disse há pouco, pelo menos 2 já não deviam ser titulares. Não é? Pelo menos 2. Não digo, já nem peço muito. Pelo menos 2 desses já deviam ser titulares. E acho que havia condições para que fosse. Porque acho que o plantel não é assim tão bom para que não se possa aproveitar esta malta. Portanto, eu ponho aí no número 2 e só não ponho mais à frente porque de facto o Marega foi mesmo uma queda à pica em termos de rendimento e era um jogador muito importante para a equipa que simplesmente deixou de ser este ano. Muito bem. Portanto, este é um segundo que envolveu muita gente, de facto, a quebrar as regras como sempre. Vou ver então opinar. Vou opinar sobre a questão, já percebemos que o PIS vai ser exatamente a mesma coisa, muito perto disso. Os meus destaques vai também para o Felipe Anderson, foi por onde acabaste, mas aqui a desilusão é mesmo tipo aquela cena de estás a contar ali no fecho de mercado, e pá, isso é um jogador fixe e tal, tu até o conheces, não sei o quê,
e foi uma desilusão tremenda. E estavas a dizer que não teve impacto nenhum, se calhar teve, não é? Se calhar perdemos em Alvalade e se calhar perdemos o título por causa dele, afinal ainda teve algum impacto. Estou a exagerar, Sim. obviamente. Não estás, não, é verdade, porque ele nunca, se o jogo de Alvalade fosse 3 jornadas à frente, ele nunca jogaria. Pois, se calhar. É verdade. Portanto, Filipe Anderson, mas ainda vou buscar outro, que possivelmente não fui ver, mas na volta ainda foi no ano passado, que é o senhor Shoya Nakajima, porque antes de ir, ele ainda esteve no plantel na primeira parte da época, há a reintegração e há novamente a esperança dele aparecer. Só chegou a fazer um jogo com o Tondela, não fez mais, mas há a esperança de ser um jogador a trazer algumas coisas que não tínhamos, que não tínhamos e que se calhar continuamos a não ter na nossa equipa. Portanto, voltou a ser desilusão, porque voltava a contar que no ano passado foi etc, houve a integração e olha, se calhar vai ser. E voltou a não acontecer. E a minha última nota vai para um dos miúdos, porque tu dizes aí que nós temos a cena dos miúdos, não é? Que vamos falar a seguir, mas aí deduzo que seja para destacar os miúdos. A minha nota vai para o Baró, como desilusão, porque estamos a falar pode ter culpa, pode não ter, mas estamos a falar do tipo que no ano passado joga a titular na Luz, que começa a época a titular no Krasnodar, pronto, e pensava-se que ia ser. Acontece o que aconteceu, com o Fábio Cardoso pô-lo no estaleiro, depois não recuperou, etc. Esta época já volta a estar a 100% no início da época e tem ali um momento da oportunidade, na minha ótica, obviamente, que é o jogo em Guimarães. As coisas por acaso não correm da melhor forma, por acaso o Porto está a perder, por acaso ele faz aquela falta que leva a ser substituído. Ainda podia ser pior, não é? Ainda podia ser pior. E volta a não agarrar a titularidade. Pois é isso, foi expulso, não, depois já não voltava a entrar, mas foi igual, em termos do resultado para ele foi igual, não? Porque só apareceu agora na B, na parte final. Ou seja, tivemos duas oportunidades, voltou a ideia de desilusão, a palavra desilusão bem digna, porque uma pessoa contava que ele agarrasse, e de todos é aquele que acho que já poderia ter conseguido, e não me parece que agora, porque agora foi ultrapassado por Fábio Vieira, foi por o próprio Vitinha não foi ultrapassado tipo na seleção, e se calhar vai desaparecer do mapa, e é pena. Pronto, por daí a desilusão. E passo para ti, Pis. Sim, eu curiosamente também tinha colocado aqui agregado os miúdos na desilusão, com a desculpa que o Prata já praticamente argumentou, é que perante um rol tremendo de jogadores da formação que temos, de miúdos, não é? Nenhum deles ainda conseguiu assumir-se. Por variadíssimas razões, temos um Diogo Costa, porque apanhou um Supermarché pela frente, e aí ninguém diz nada, ou ninguém contesta, porque de facto o Marché também nos surpreendeu muito o ano passado quando chegou aí e exibiu-se em grande nível, mas principalmente, e eu se tivesse que eleger só um, é sem dúvida o Baró, pelas razões que o Lamas enunciou, embora também coloque aqui o Fabieira, que de facto parece um jogador, pronto, ele também é novo, não é? Mas com uma certa instabilidade a nível exibicional, pelo menos, porque ele até acabou por fazer bons jogos numa parte inicial da época, e era a opção, era titular, e de um momento para o outro apagou-se, não é? Apagou-se e deixou inclusivamente de ser a opção. E portanto, e eu acho que em termos de desilusão, se calhar são estes os dois, os maiores rostos em termos de miúdos. Mas o que é certo é que mesmo perante todos, e mesmo até um próprio Francisco Conceição que apareceu, quer dizer, tu não podes olhar para ele e dizer que, olha, é uma opção aqui quase para titular, não se consegue dizer isso, acho eu. E não tens nenhum miúdo em que tu consigas dizer essa situação. Portanto, não houve uma afirmação este ano da parte deles. E aí depois nós podemos ir buscar muitas razões para isso, culpando os próprios miúdos, culpando o treinador, culpando uma série de coisas.
Mas o que é certo é que nenhum se assumiu como uma grande opção, digamos assim. Acho que a opção válida continuam a ser, agora com uma grande opção para jogarem no 11 e com muito mais regularidade, acho que ninguém conseguiu mostrar muito essa situação. Eu depois, para o segundo lugar, eu estava aqui um bocado na dúvida, porque eu acho que já terminei a época, já sem grandes esperanças neste jogador que eu vou dizer, e portanto eu acho que já nem devia estar aqui. Mas o que é certo é que ele também acabou por protagonizar um dos lances mais caricatos também que nós tivemos ao longo da época. Portanto, ainda acabou por ser chamado algumas vezes, eu vou dizer ao 18, ainda são 18, não é que bom, ou já são 20, este ano já foram mais, se calhar já eram mais no Campeonato Nacional, mas pelo menos para a convocatória, ainda foi chamado várias vezes à convocatória, que é o Lume, principalmente até pelo dinheiro em causa aqui, e neste caso podia competir muito facilmente com o Nakajima, que o Lamas referiu, mas aqui lá está, eu se calhar nem sei se devia colocar aqui esta época, porque eu se calhar já terminou a anterior e eu se calhar já nem contava com ele ou que fosse fazer alguma coisa. Mas tens confirmar. Tens o argumento do Danilo, que é mais uma razão que leva a ser uma desilusão, não é? Porque se o Danilo sai, tipo, então podia ser ele o substituto natural, não é? Podia ser o substituto natural. E o que é certo é que, pronto, tornou a não aparecer, e quando apareceu foi por razões caricatas, não é? É quando se pega com o Pep, quando os dois se pegam no fim do jogo de Faro. E portanto, é quase uma confirmação da desilusão. E por fim, para mim a minha maior desilusão, e neste caso a minha maior desilusão é porque lá está, é quando se cria muitas expectativas, não é? E eu aqui criei muitas expectativas com a vinda do Felipe Anderson e acreditei mesmo que ele se fosse tornar uma mais-valia para o Porto, ou que conseguisse fazer a diferença. O que é certo é que ele nem sequer teve aparições regulares, que foi mesmo esporádico, muito esporádico. Apareceu e acaba a época quase, olha, deixem-no jogar até para ele se despedir dos sócios ou do clube ou algo do género, porque nunca o vimos como opção. E foi pena, para mim foi uma desilusão brutal. E parecia um jogador triste, parecia um jogador que não estava que estava completamente fora daquilo. Eu acho que até a parte que eu até mais gostei do Felipe Anderson foi ele ter festejado como louco quando nós marcámos o suposto segundo gol em Moreira de Cónigas, que depois foi anulado quando o Dani Martínez marcou, e ele aí estava a vibrar como o cara no camarote, e eu pensei, um jogador que mal é a opção, está aqui por empréstimo e vibra como este gajo vibrou, este gajo está a sentir mesmo. E pronto, e é isto aqui, acaba por ser sintomático daquilo que eu achei que foi a época dele, não é? Quando eu chamo a atenção de um festejo num camarote no estado do Moreirense, porque tudo somado, ele não acrescentou nada de novo, e se calhar só vamos buscar aspectos negativos, como nesses lances divididos que aconteceu em Alvalade, em que ele não mete o pé e perdeu, não é? Perde no 1-1 ou nesse confronto físico. Pronto, acabei por fazer dele a minha maior desilusão para esta época. Muito bem. Está a vista as ilusões, vamos arrancar com os miúdos, que é o que eu tenho aqui o terceiro ponto. Agora arranco eu, para estarmos aqui a diversificar. Fica o prata para o fim. Os meus destaques para os miúdos são três. Vou começar pelo último, que é o mais recente, que é a questão do João Mário. É destaque porque destaca aqui na parte final, entra muito bem na luz, faz assistência para o golo, pronto, e o que já viemos a falar nestes últimos episódios, está com golos ou assistências nos últimos 4 jogos. Teoricamente parece ser a opção para a próxima época, tudo bem que se calhar não estamos completamente convencidos disso, mas tem que estar a destaque. Tem que estar a destaque porque mesmo ainda torcendo o nariz, olhando para as estatísticas, olhando para os factos, é isso, ter muito bem nos últimos 4 jogos, sempre presente ou com assistências ou com golos. Até achei um bocado injusto esta questão de ele não ter ido agora ao Europeu de Sub-21, porque ele tinha ido naquela primeira fase, em março, e ainda não tinha
ainda não tinha jogado no Porto, e agora que Já- estava a jogar, Já nessa primeira fase não teve na primeira convocatória e foi substituir gajos lesionados. mas depois eu acho que Portanto- também teve num dos golos, ou uma coisa assim, Não, uma depois, vaga. exatamente. Depois acabou por jogar até. É isso, é isso. Portanto, achei um bocado injusto. O segundo destaque vai ser para o Chico, pela novidade, pelo jogador diferente que é, pelos efeitos práticos que teve, porque tipo, nós não demos a volta ao Boa Vista por muito pouco. Já falámos também aqui várias vezes da questão da arbitragem nesse jogo, mas se tivéssemos virado, tinha sido Francisco. É ele que saca o penalti na Madeira, é ele que saca o penalti também na marcada em Moreira de Cónegos, ou seja, ele poderia ter sido efetivamente uma mais-valia e objetivamente ter desbloqueado ali 2 ou 3 jogos. E pronto, é um jogador claramente diferenciado e poderá ser útil. Poderá ser útil no sentido de tipo, não estou a ver entrar já no 11, mas que é um jogador diferente e que apaixona quem gosta de futebol. Pronto, por ser a novidade é obviamente o destaque. Vou concluir com o Favieira, porque vocês estiveram aí a dizer que ainda nenhum se afirmou, e este se calhar é o que está mais perto. Pronto, temos a questão do Diogo Costa, que para mim já poderia ser de facto o titular, e vai estar relacionado aí com outro dos pontos, e que Prato também já falou várias vezes disso, até acho que já foi no ano passado que sugeriu isso, ou seja, acho que era alguém que poderia desde já assumir, mas o Favieira que eu vejo mais próximo de chegar lá. É preciso ter mais um bocadinho de Conceição naquela cabeça, claramente, porque ele tem claramente ali as peneiras de estrela, não há dúvidas, mas o é, com muita técnica, e pronto, e marca também ele ser titular na Champions, no tal jogo que o Prata 4 estávamos lá, marcou o golo, acaba a fazer, já sei que não é relacionado com o Porto, mas acaba como sendo o melhor jogador europeu de sub-21. Ele é titular em Manchester também. Ele é titular em Manchester, Contra o City. É, senhor. E portanto, acho que é o jogador que vale mais próximo e portanto é o terceiro destaque e está finalizado. Agora é para ti, Pis, para depois o Prata terminar aqui os minutos. Muito bom, sim senhor. Pá, eu por acaso, o Favieira por acaso até parecia bem, mas eu como tinha o discurso preparado para rasgá-lo na desilusão, não meti aqui nos miúdos. Lá está, é aquela questão também não repetir mas de facto lá está, para mim um dos destaques vai ser aqui o João Mário, e é um bocadinho o contrário do que se passou com o Fábio Vieira, porque o Fábio Vieira, e agora o Prata recordou bem até essa titularidade no jogo contra o City, e ele acaba numa fase inicial da época a fazer muitos jogos, e jogos importantes, não é? Contra o Olympiacos, contra o City, mesmo no Campeonato Nacional. O jogo do Boa Vista, e acho que muda tudo. E há depois uma trajetória descendente que lá está, culmina agora aqui no Euro, em que ele é transformado, não é? Ou é nomeado o melhor jogador do torneio, porque de facto assistimos aqui a uma queda em termos de preponderância que começou a existir numa fase inicial da época e depois deixou de existir. Enquanto que no João Mário é precisamente o contrário, não é? Ele nunca foi aparecendo muito, também houve essa situação de Boa Vista, e depois o jogo da Luz muda completamente e acaba a época de uma forma brutal que te faz acreditar que se calhar temos aqui mais uma opção para o próximo ano, inclusive para defesa de direito, que está a ser daquelas posições que nós temos tido alguma dificuldade em arranjar alguém que faça esquecer estes jogadores mais recentes que brilharam lá, como o Ricardo, por exemplo. O Dalot não digo, porque também não chegou muito para aquecer lugar. Esse foi mais o lado esquerdo que o lado direito, mas pronto. E daí eu ter colocado aqui o João Mário como a minha segunda maior, porque eu na última coloco o Diogo Costa, porque o Diogo Costa sempre que foi chamado, ele vive na sombra do Marcha, porque ele sempre que foi chamado nos jogos da taça, jogos dessas competições paralelas, digamos assim, não é? Seja a Taça da Liga, seja a Taça de Portugal, nunca comprometeu. Acho que nunca foi por ele que nós não ganhamos essas competições. Foi agora no europeu, tornou
a dar total garantias, e portanto eu acho que mais uma vez este ano teve o azar, entre aspas, de apanhar pela frente um super marcha, uma contratação fantástica que o Porto teve já o ano passado. Aliás, eu acho que ele até nem assume o ano passado porque aleija-se num dedo, mas aí pronto, não sabemos o que ia acontecer, se calhar ia jogar mesmo marcha, não faço a mínima ideia. Mas é um jogador que de facto acho que conta muito e com certeza depois vou falar já daqui a um bocado nas questões das vendas. Portanto, terceiro Diogo Costa, segundo João Mário e no primeiro Francisco, porque para mim, para além de tudo o que ele pode ir representar, Francisco Conceição, para mim joga aqui e tem muito a surpresa total, porque estamos a falar de um puto que ainda há 2 anos nem sequer era titular do Sub-19 e ele entrava, não é? Ele entrava, e o ano passado, com esta questão também da pandemia, faz logo o salto para a equipa B e foi de uma preponderância brutal em que o pessoal começou logo a pedir a chamada à equipa A. E quando ele vem para a equipa A, foi um clique brutal, essas situações dos golos de virar o resultado contra o Boa Vista, por exemplo, esse lance na Madeira não chegou ao ponto de género, mete o Francisco que ele vai inventar qualquer coisa. E portanto foi toda esta ascensão que ele teve, toda esta transformação que ele teve, e todas as expectativas que estão agora a ser criadas à volta dele. E daí o meu primeiro lugar, em termos de miúdos, vai para o Francisco. Basicamente. Falta mesmo só referir a parte como ele cagou no Pedro Porro, de resto era mais uma nota de destaque. Termina lá. Eu tenho os dilemas, mas é um bocadinho ao contrário. Portanto, em terceiro está o Fábio Vieira, porque por causa do arranque fez jogos importantes, e eu não acho que, indo um bocado de encontro ao que tinha dito há pouco, eu não acho que o Fábio Vieira tenha havido algum jogo em que ele não tenha correspondido. Eu sou sincero, não percebo. Mesmo esse do Boa Vista que ele tirou ao intervalo, acho que havia jogadores que estavam a jogar bem pior. Portanto, saiu porque saiu com que tinha menos estatuto, e isso se calhar tem um bocadinho a ver com os problemas que os miúdos têm. Deixa só interromper, é aquilo que eu estava a dizer, que tem que ter um bocadinho de consciência na cabeça, porque eu acho que é por aí que ele sai, meu. É aquela cena que ele já deu na entrevista, etc, não sei o que mais, que tipo faz o passo e depois fica a olhar, aquela questão da fibra, e isso deve tirar do sério o Sérgio Conceição, e faz com que jogos como esse do Boa Vista. Mas eu não o vi fazer isso. Não vi, sinceramente. Além de que ele estava a jogar numa posição que não o protege tanto, que é uma posição de pivô de meio campo. Ele joga melhor um bocadinho mais à frente. Aliás, o Baró igual também. Mais protegido na retaguarda e não lado a lado com o Uribe ou com o Marco. Ok, e foi nessa posição que ele jogou. Mesmo assim, eu acho que ele não jogou mal. Aliás, nesse jogo, acho que até quem jogou pior foi o João Mário, porque houve vários passos incríveis do Fábio Vieira que isolou o João Mário na esquerda, e o João Mário fez a asneira sempre. Por falar em João Mário, vai para o segundo porque foi o que esteve mais próximo de assumir a titularidade, que foi aqui no final. O João Mário conseguiu assumir a titularidade a lateral, não é? Portanto foi e acaba se calhar por ser o que teve melhores números ao longo da época, porque marcou pelo menos, não é, 2 golos, não é? E 2 assistências, deve ser isso. Em primeiro lugar, pelas razões, só não estou a lembrar do outro golo, foi um Alicão. Agora no final marcou um golo, não é? Não, e teve 2 assistências. o Belenenses aí não foi. Foi aquela arrancada quando nós já estava lá na frente para descansar. É isso, Moreirense, e depois assistência no Rio Ave e outra assistência no Benfica. Foi isso, né? 2 golos, 2 assistências. Não, deve ser 3 assistências. Se calhar 3, está bem. Agora,
O Francisco é isso, podia estar a jogar agora no Campeonato Sub-19, eu tenho idade para isso. Portanto, só para ver então a ascensão que ele teve, e é um bocadinho ele luta contra uma série de ideias pré-concebidas, ou seja, a ideia de que um gajo com este tamanho e com 18 anos consegue entrar numa equipa como o Porto seria um bocadinho difícil de defender no início da época, muito menos sabendo que ele é filho do treinador e percebendo o temperamento do Conceição. Ser filho dele não ajuda, eu acho que até prejudica, não é? Eu acho que tem a vida ainda mais difícil para chegar ao plantel. Sem dúvida. Portanto, eu acho que queimou muitas etapas e acho que as pessoas olham para ele com olhos de opção para o próximo plantel, uma opção a ter em conta mesmo. Portanto, sobretudo até vejo malta não tão preocupada que o Corona saia por causa de entretanto temos o Dias, aí ainda por cima temos agora a aparecer o João Mário, o Francisco Conceição, e Francisco Conceição destes todos era o único que nem sequer era opção no início, não é? Ninguém sabia, aliás ele nem tinha renovado, ele só renovou quando assinou o irmão, foram anunciados no mesmo dia. Portanto, ele ainda nem sequer tinha renovado, portanto não sabíamos se contava. Ainda por cima vinha de uma época em que o Tulipo lhe fez passar as passas do Algarve, apesar de ter uma equipa fraca, ainda por cima fazia questão de vez em quando meter no banco, às vezes nem na bancada. Portanto, acho que foi uma evolução boa. Só deixar uma nota relativamente aos Diogos, eu já não consigo ver os Diogos neste patamar. Para mim já deveriam ser jogadores de plantel, e se não são, que deviam pô-los a andar. Acho que para mim não, para mim ficavam os dois, mas acho que já tem uma idade em que ou é ou não é, portanto já tem que ser, já não se pode olhar para eles como miúdos, e sobre esse ponto de vista eu já não vejo o Diogo Leite, quando o comparo com o Bemba, como já não entro com o bias de gostar dos miúdos, não, eu comparo jogador com jogador, não há cá merdas, tem o Diogo Leite não é um projeto de jogador, tem que ser um jogador já, e é nesse ponto de vista que eu tenho que avaliar, e por isso é que não avalio muito positivamente, porque não percebo que, apesar de ele ter feito uma época bem melhor que a anterior, e ainda melhor que a anterior, em que começou a titular, eu percebo que o que ele fez no campo fez o suficiente para não sair da equipa. Na altura dissemos aqui várias vezes, é injusto o Diogo Leite ser da equipa. A partir do momento em que ele foi titular com o City em casa, fez uma série de jogos incríveis, bastante bons, e gostávamos que tivesse tido seguimento e não o deixaram. Mas também temos que pôr a possibilidade de não o deixarem por algum motivo, não é? Muito bem, Prata. Vamos agora voltar então ao PIS. Vai ser tu novamente a iniciar. Perplexidades. Quais é que tens aí para comentar connosco? Perplexidades. Muito bem. Vamos começar logo então, se calhar, eu aqui optei por nestas duas, pelo menos a segunda e a terceira, quase por uma questão temporal, digamos assim. Desde logo a contratação de Carraça, isto tem muito a ver com a política de contratações, aqui as perplexidades, não sei se vocês levaram para o mesmo caminho, mas aqui tem a ver mais com a política de contratações. Desde logo Carraça, tudo bem, nós na altura vimos que pelo menos era uma contratação a custo zero, mas todos nós ficámos ali um bocadinho, o que é que se passa? O vídeo Carraça, ainda por cima quando as manifestações dos adeptos bobisteiros era ok, levem lá o gajo, que ele aqui não nos faz muita falta. E nós, poça, o que é que ele vem para aqui fazer? Pronto, acabou por dar
até um grande jeito à equipa B. Ele lá até acabou por demonstrar que se calhar até não é peco de todo. Ainda marcou uns golinhos, ainda acabou por fazer algumas exibições Mafra ou na interessantes. Covilhã? Mas parece-me... Estava só a perguntar Mafra ou na Covilhã? Eu acho... Mafra. Foi Mafra, demos 4-0 e logo na primeira parte. Mafra lá em uma altura em que estava a ajudar a malta de baixo toda, não é? Eles tiveram muito tempo sem ganhar jogos e depois marcou outro também aqui, nem sei se foi contra o Feirense, nem sei, mas foi, acho que foi em Pedroso que marcou de livre. Isso é Feirense. Mas pronto, mas parece-me claramente um peixe fora d'água. Logo na altura não parecia que fosse acrescentar grande coisa ao nosso plantel, ao no decorrer da época confirmou-se isso e portanto não ficamos sem compreender muito bem o porquê desta contratação. A segunda vem logo também com o Nanu. O Nanu tinha acabado de marcar um golo no Dragão e nós e ficamos naquela, não sei, se calhar também podemos estar um bocadinho em baixo porque foi logo a seguir uma derrota em casa com o Marítimo e de género, olha, contratamos o Nanu e nós, o quê? O Nanu? Para quê? Já tínhamos o Manafá, vem mais um com características idênticas, para quê? Ficamos assim um bocadinho também, sem perceber muito bem qual o objetivo daquela contratação, se era só mesmo para fazer concorrência ao Manafá, quando eu não quero ser injusto com o Nanu, mas a ideia que ficava é que ele se calhar nunca iria ser um jogador que primeiro que conseguisse tirar lugar o Manafá e depois fosse uma alternativa credível ou mais credível do que outras que tínhamos no plantel e que decidimos emprestar, tipo o Tomás Esteves. É que depois isto só à parte, é que depois do golo que o irmão dele marcou no Seixal este fim de semana, ele se calhar vai continuar a ser emprestado porque vai ser comido pelo irmão agora, no lugar do plantel. Portanto, ninguém ajuda o Tomás Esteves. E portanto ali os golos que entraram pelo lado dele depois. E aí ele até acabou por ser substituído, não é? Não, porque ele também é... Eu acho que até ele era extremo e jogava muitas vezes a lateral, mas a vocação dele é muito ofensiva, não é? Que ele é uma propensão muito ofensiva do irmão. Já do Tomás é. Então, mas é engraçado como eles são ainda mais, tipo mais evidente. É engraçado como eles são um tipo de jogador completamente diferente e jogam na mesma posição. Não, é isso. Mas também tem essa perplexidade, mas a que eu deixo para a minha maior perplexidade foi o facto de nós termos gasto muito dinheiro, a nossa principal contratação, nosso maior investimento, vou-lhe chamar assim porque é um jogador com uma idade ainda muito jovem, mas que gastamos um balúrdio para ser a nossa terceira ou quarta opção para a frente de ataque. E são das tais situações que me deixa perplexo. Eu podia falar aqui da comissão da venda do Fábio Silva, também me deixou perplexo, mas prefiro centrar-me aqui na questão mais dos jogadores. E quando nós damos... E se calhar está relacionado. Está relacionado, obviamente, não é? Claro, está relacionado. Mas quando mesmo assim és obrigado a gastar para 10 milhões, não é? Creio eu, acho que sim, algo assim do género. Num puto brasileiro como Evan Nilsson, que me parece ter qualidade, atenção, ele acabou até por ser até bastante importante em alguns jogos. Eu estou-me a lembrar logo no início do Gil Vicente, é ele que marca e ficou um 0. Na equipa B, principalmente quando ele teve muito mais minutos ou mais tempo de jogo, ele demonstrou muita qualidade, uma eficácia muito boa, mas não deixa de ser estranho para um clube que vive em um fair play financeiro dar-se ao luxo de gastar um valor destes sem ser para uma opção que supostamente devia pegar destaca no 11 do Porto.
isto é quase um bocadinho como já assistimos, por exemplo, com o Lume ou algo do género. São valores muito elevados que para depois não pegarem logo destaca no 11 do Porto. E estar a gastar um valor destes deixa-me também perplexo, mas claro, é como a Prata diz, está associado a essa transação com o Fábio Silva e tu praticamente foste obrigado se calhar a contratá-lo para pagar uns favores, é o mais certo. Não querendo, com isto, dizer que reconheço alguma qualidade ao Evanilson. O problema é que não é para agora, não é? É para ele, é para nós acreditarmos que ele vai evoluir, que vai evoluindo e que daqui a uns anos possa realmente ser a nossa referência no ataque. E isso é difícil sempre de prever. Só que já é um custo bastante elevado, não é? Muito bem. Prata. São estas as minhas. Ok. Já ia começar a encher chouriço outra vez, lá, mas enquanto não ligava os microfones. Muito bom. Mas ouviu-se? Ouviu. Ouviu-se? Deve ter sido delay. Deve ter sido algum delay. Pois, se calhar. Prata, pegas então aí nas perplexidades. Esta escolha é um bocado difícil, da tua parte de perplexidades. Não, eu tenho eu pensei em 4 coisas. Eram 3, caralho. Pois. Mas uma delas já falei. Ele podia pensar em 4. Ele podia pensar em 4. O problema é que e dizer só 3. O problema é que ele vai dizer as 4, queres ver? Sim, obviamente, vou dizer as 4. Porque não quero deixar os nossos ouvintes em pulgas e não quero pôr esse suspense, a malta quer saber, de certeza. Não, mais a sério. Uma delas já falei há 2 episódios atrás, que é aquela questão da equipa ter tido um rendimento mais alto na competição mais difícil que temos no ano, que é Champions. Acho engraçado isso. Deixa-me pensar, porque eu acho que o Conceição não é... O Conceição, como treinador, pode-me causar inquietação em algumas coisas, em alguns traços, em algumas práticas que ele tem, mas se há coisa que me deixa descansado é na parte da motivação e do empenho que a equipa leva para o jogo. Mas a verdade é que é estranho a equipa ter um rendimento superior nas Champions do que o que tem, sobretudo no início da época. Havia ali uma dicotomia clara e é difícil, parecia que estávamos mais motivados, mas não tão motivados, mas mais concentrados na Champions que nos campeonatos, que nas competições nacionais. E pronto, mas já falei sobre isso. E portanto queria faço também aqui uma ligeira batota na terceira posição, que ainda não falamos disso aqui, mas a época da equipa B foi uma coisa difícil de descrever, de tão má que foi em todos os aspectos, até nos aspectos externos, como a arbitragem e tudo mais. Mas o próprio planeamento da época pareceu terrível. O plantel tinha imensos problemas que até ao final não foram resolvidos. A equipa não teve. Os únicos reforços que teve foi da equipa A e chegamos ao ridículo de acabarmos a época com a equipa A a meter 7, 8 jogadores na equipa B para tentar salvá-los de não descer. Foi um planeamento péssimo. Acho que se subestimou a competição e sobreestimou alguns dos elementos do plantel da equipa B. Acho que há uma coisa que não ajuda, que é o facto de estes tais elementos que no final vão dar uma perninha, subiram demasiado rápido à equipa A, mas isso não justifica, porque já se sabia no início da época que estes elementos não se podia contar com eles porque eram elementos da A, portanto deveria ter-se acautelado a equipa B através de reforços. E acho que uma das coisas que falhou foi exatamente os reforços. Acho que os reforços falharam praticamente todos.
há um central brasileiro que parece razoável, mas também não é nada do outro mundo. E há o avançado, o Loader, que tem bons pés, mas se não chega para marcar golos na segunda liga, dá-me a ideia que ele é daqueles gajos que se um bocado tipo Postiga, tem bons pés, mas faz boas cócegas, não é? Mas depois para ser matador, é um bocado, ainda não chegou lá. Vamos ver se consegue aliar as capacidades técnicas e até físicas a um jogador de melhor rendimento, porque se formos os primeiros rendimentos do jogador ao longo do ano, não foi grande coisa. Houve, por exemplo, um Evan Nilsson em 3 jogos que teve mais rendimento do que o Loader no ano todo. É óbvio que também a equipa não ajuda, há uma série de coisas. Eu espero que este ano se pense muito bem na B para que isto não volte a acontecer. Se não temos jogadores a subir dos júniores com qualidade, temos que contratar, não podemos ter uma equipa que deixa, porque o que interessa na equipa B para nós é ter os jogadores neste nível competitivo, ter jogadores daquela idade neste nível competitivo. No Campeonato Nacional de Séniores, que agora vai ser a Liga 3, já não interessa tanto, porque é um nível competitivo abaixo. E se baixarmos o nível competitivo, eles estão um bocadinho mais longe da equipa principal, não é? Portanto, isso não tem interesse nenhum, portanto temos que acautelar isso. Deixa-me um bocado perplexo, porque eu olho para a equipa de sub-19 que está a jogar agora a fase final e vejo que por exemplo, o 11 que jogou no Seixal agora neste fim de semana, só 2 jogadores são de segundo ano de sub-19, todos os outros são do primeiro ano de sub-19. Portanto, por isso verdinhos, e até por isso é que se deixaram ultrapassar, porque tivemos condições para ganhar este jogo na boa. Acho que até jogamos no cômputo geral, jogamos melhor que o Benfica, mas lá está, ali nos pormenores de experiência e de normais do crescimento, aí falhamos. E não cheira-me que eles estão verdinhos para jogar no Seixal, estão verdinhos também para subir para a B, não é? Portanto, eu acho que ficar com os do ano passado, e se não temos nenhum, assim, grandes talentos a subir, acho que vamos ter que contratar. E aí temos que pôr a prospeção e se contratar, acho que convém contratar aqui no Campeonato Nacional. Portanto, é preciso planear melhor a época da B para não estar a interferir com a época da A, porque uma coisa é um jogador da A descer à B para fazer um joguinho, para ganhar ritmo e não sei o quê, quando a B está confortável no campeonato. Outra coisa é descer com a obrigação de o salvar. Viu-se, por exemplo, no Benfica B, Porto B, o último jogo de campeonato, em que estávamos com 7 ou 8 jogadores da equipa A, inclusive o Leite e o Diogo Costa, e que foi uma tremideira tal quando eles empataram que depois vieram por aí abaixo, e era uma série de jogadores experientes que estavam ali naquela espiral, que foram ali metidos naquela espiral de dúvida e de medo em que a B estava. Portanto, a ideia é eles chegarem lá em boas condições de render, não é estarem ali com a corda na garganta. Pronto, mas já falei muito sobre isso, mais até do que eu queria. Passo à segunda, não, à segunda, não é? É segunda. Eu falei, tive aí a menção. São os tais 4. São os tais 4, okay. É a batota. Pronto, aqui é um bocado para... É os jogadores emprestados que chegam no último dia de mercado, é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Espero que não se repita, mas nos últimos anos tivemos 2 situações dessas. Tivemos o Jorge e o Basoer, que também chegaram no último dia de mercado e que em janeiro já nenhum estava cá. Este ano não correu tão mal, mas também não correu bem. E eu não acho que tenha tanto a ver com a qualidade dos jogadores, tem a ver com a própria circunstância eles são o refúgio do mercado, que são enfiados no último dia é arranjada uma solução para os jogadores e eles chegam numas condições complicadas
E é difícil até para o jogador ultrapassar isso. E isso pode ter a ver com o rendimento do Filipe Anderson, por exemplo, pode ter a ver com o rendimento do Sarri, porque vamos ser claros, destes 3 que vieram este ano, não vêm de campeonatos quaisquer. O Gurritos vinha de 2 épocas no campeonato de alemão. E a jogar. O Sarri era titularíssimo numa equipa da Primeira Liga Francesa. E é tal, e teve um rendimento tal que o Chelsea o contratou, não é? E Filipe Anderson é um internacional brasileiro, portanto, a própria forma de contratar destes gajos ajudou a que eles não se pudessem impor no clube. Portanto, eu espero que as coisas sejam no futuro feitas de outra forma, até para ajudar o Conceição a planear melhor a equipa e a planear melhor a época, porque aquilo, nota-se que houve ali um momento aquilo causou problemas na gestão do plantel, porque veio-se juntar aos problemas de sair o Danilo e sair o Alex Telles em cima do gongo. Ainda vêm estes gajos, veio ali uma revolução que coincidiu com perda de pontos em Alvalade, perda de pontos no Marítimo ainda antes do último dia de mercado e perda de pontos pouco depois em Passos de Ferreira. Portanto, é preciso não boicotar o trabalho do treinador desta forma, por razões financeiras, por andarmos atrás do refugo, por andarmos atrás de encaixes que depois não se concretizam, porque vamos ver o encaixe que nós conseguimos. Tivemos à espera até ao final do mercado para encaixar algum dinheiro com Danilo e com Alex. Os valores são valores muito baixos. Conseguimos, aliás, estamos a contratar um jogador no meio desta época por valores semelhantes, o PP, não é? O Benfica ainda agora vendeu o refugo do Pedrinho por esses valores, não é? Portanto, parem em termos de direção. Vai ter que comprar Evanilson. Exato. Em termos essa gestão do último dia de mercado foi péssima e teve uma influência má na equipe e até nos próprios jogadores. Por exemplo, o Marco só agora no final da época é que começou a mudar a ideia das pessoas em relação a ele. E de facto ele é um bom jogador, não fazia sentido que tivesse sido utilizado mais vezes. Portanto, teve a ver um bocado com a forma como nós gerimos esses processos e espero que este ano, ainda por cima agora com a renovação do Conceição, já não estamos nesta situação de ter de vender tão clara. Acho que temos de vender na mesma, mas acho que podemos vender com mais. Parece-me que os processos de venda estão a ser geridos um bocadinho mais cedo. Eu acho que parem de boicotar o trabalho do Conceição, se faz favor. E por falar em boicotar o trabalho de Conceição, a minha maior perplexidade é a qualidade dos laterais no plantel. Acho que já estou a falar há muito tempo e já toda a gente sabe o que é que eu acho da qualidade dos laterais no plantel e da influência que isso teve no facto do Porto este ano não ter tido títulos e na nossa segurança defensiva. Portanto, passo. Muito bem. Tu, de facto, tu disseste eram 4, mas tu em cada uma delas metes para aí 3 ou 4 jogadores, está feito. Eu estava a escolher uma por jogador. A perplexidade, é um bocadinho o outros. Meto aqui tudo o que me lembro. Sempre foi assim, peço desculpa ter-vos arrastado para este meu método insano. Pronto, mas eu tentei seguir uma cena dos jogadores e não tentar repetir. E para as perplexidades, tentei encontrar também argumentos. Um deles até já o dei, que foi quando o Pis falou do Lume. O Lume para mim vem para, poderia ser desilusão, mas vem para a perplexidade. É a questão de perplexidade do dinheiro gasto, a perplexidade que também já falei no outro episódio, ter sido o Conceição a fazer questão de ir buscar, e juntando tudo isto, o facto do Danilo ir para o caralho e não se aproveitar o Lume, é uma perplexidade de uma escala enorme. Eu não compreendo como é que ele não entrou no plantel, ainda por cima não há questão de integração, porque já estava cá no ano passado. Pronto, e lá está a única situação que regressa, ainda é para mandar uma peitada ao Pepe, ou para pelo menos entender a peitada se calhar ao Pepe que lhe dá,
É incrível, incrível. Pronto, é mesmo uma perplexidade o Lume não ter ficado, não ter assumido esta história toda. Depois, vamos à perplexidade do Zaidu. É que a perplexidade é mesmo situações de jogo que comentamos aqui ao longo dos vários episódios e que me deixam completamente fora de mim. É basicamente aquele desligar da ficha em pleno jogo, mata-me. E pronto, e fico perplexo com isso. Não fico perplexo com o facto de ele há 2 anos estar no Campeonato Nacional de Séniores, porque é tantas vezes repetido que já toda a gente sabe, já não é. A sério, eu estava lá, já não é perplexo para mim. Mas pronto, é essas situações que nós fomos comentando aqui e as reações dele em campo que faz o meu destaque para aqui. E vou acabar com o Nanu, no sentido também do que tu já falaste, Prata, porque estamos a falar de um Alex Telles e aqui também vou mostrar o barulhos, um Alex Telles que toda a gente já sabia que ia embora, e que as alternativas foi o Zaidu por um lado, e por outro lado foi tipo o que se arranjou ali no momento, porque teoricamente o Nanu, estava a dizer, fomos buscar o Nanu, teoricamente a justificação é mesmo a saída do Alex Telles ali no fecho de mercado. E é incompreensível como é que não se prepara isto e a solução seja um jogador similar ao estilo de jogo daqueles que temos, porque eu acho similar a questão da forma de jogar do Nanu ao Manu, ou mesmo a um Zaidu, mas neste caso ainda com a situação do pé direito, um jogador que ainda se tem a integrar, que fez o cruzamento para o melhor golo do ano, é um facto, mas pronto, mas é toda esta situação de não estarmos minimamente preparados. E depois, e juntando já, e vou passar depois para o tempo das transferências, faz pensar, não é? Porque há bocado para estava a dizer, e tal, jogamos contra o Olympiacos, eles não são uma equipa qualquer. E no Dragão, eles jogaram com 2 gajos que a partir de janeiro estavam a jogar pelo Belenenses. É incrível, incrível, não sendo uma equipa, mas já estavam no Belenenses, como é que não conseguimos ir buscar um vinagre? E pronto, mas se calhar convém jogar ali um bocadinho com menos. Famalicão. A Famalicão, pronto. Mas convém jogar ali um bocadinho com menos, porque poderia-se ter qualquer coisa mais decente ali para o lado esquerdo. Mas pronto. Vamos às vendas e estou a começar, Prata. Já deste aí o cheirinho do Diogo Costa, ou seja, do Márcio, ou não? É por isso que vais começar? Dei 2 cheirinhos. Dei do Sérgio Oliveira também. Sim. E que bate igual. Desculpa? E que bate igual nos meus. Pronto, aí também estou um bocado influenciado pelo negócio que se anuncia como iminente, do Sérgio Oliveira, e ponho-me a pensar qual é o racional, e é aquilo que eu estava a tentar, a conclusão que cheguei era aquilo que estava a tentar dizer há bocado, que é, acho que é difícil tirar mais rendimento do Oliveira, e não só isso, tenho receio que esta época o rendimento baixe. Eu acho que temos que ter isso em consideração. Eu não sei se é pelo facto de ele ter surpreendido tanto, que eu acho que será sol de pouca dura, e portanto acho que é uma boa oportunidade para o vender, oportunidade que nós não aproveitamos com o Marega e que nos arrependemos nos anos a seguir, porque depois ele foi sempre ser titular, esteja em forma, não esteja em forma, esteja a jogar bem, não esteja a jogar bem. Portanto, temo que isso possa acontecer também com o Sérgio Oliveira, e acho que é recomendável procurar uma boa solução para o clube e ele. E parece-me que os valores que se falam disto da Fiorentina são interessantes. Depois, em segundo lugar, o Marque era bem vendido já no ano passado, e ainda eu não sabia que nós íamos contratar o Cláudio Ramos, provavelmente. Se calhar já sabia na altura em que gravamos, se calhar já sabíamos. Pronto, mas eu acho que temos que apostar temos que renovar com o Diogo, e a partir do momento, se conseguirmos renovar com o Diogo Costa, aí sim acho que temos que tentar fazer algum dinheiro com o Márcio. É outro jogador que também acho que já não poderá dar muito mais do que já deu, e mesmo assim esta época, se formos ver, há alguns jogos muito bons,
Foram jogos muito bons da equipa na Champions, mas também há jogos relativamente comprometedores. Eu lembro-me claramente do Chelsea, em que o Corona também e o Guzaido também comprometeram, mas acho que o Marcha também teve muito mal. E há o Pato em Braga, que na altura pôs o Braga no jogo, que faz o 2-1, a bola entra no meio da baliza. E quando pensei nisto também lembrei de outro. Portanto, isto para dizer que é normal. O Marcha não é o super-herói que nós pensamos no início, portanto o avançado da idade vai fazer com que possamos perder situações de o vender, e apesar da importância dele para a equipa, este é um jogador que eu acho que nós podemos resolver bem com o que temos já cá. E depois, para terminar, eu acho que temos a possibilidade de fazer algum bom dinheiro com o jogador da frente. Não sei, seja ele qual for, o que me parece mais lógico será o Corona, porque está a um ano de final de contrato e não parece fácil renovar. Mas também há o Otávio, e vendo o Otávio e renovas com o Corona, pronto, essa ginástica deixo à consideração das pessoas. Acho que temos que evitar vender um Fábio Vieira a preço de saldo ou um outro desse género, porque são jogadores que poderão valer muito mais daqui a uns tempos, enquanto que um Corona, um Otávio, já não será a mesma coisa. Eu acho que quanto mais tempo passa, mais difícil é colocá-los por grandes valores, porque o mercado não procura isso. O mercado está a procurar, apesar destes serem jogadores de rendimento imediato, o mercado, contra todas as expectativas, estes jogadores estão a parecer baratos, não é? Como o Sérgio Oliveira vai barato para a Itália. Eu acho que para fazermos algum dinheiro com estes jogadores tem que ser agora, e penso neles porque eu já sei que são os melhores jogadores da equipa, mas a possibilidade de, por exemplo, perder o Corona em fim de contrato é penosa, porque é uma coisa que nós já passamos nos últimos anos e não gostamos nada. E eu parece-me que estão a aparecer ali muitas soluções que nos poderão deixar um bocadinho mais descansados. Há bocado falamos delas, falamos do Francisco, falamos do João Mário, falamos do Dias, mas também temos agora o PP que vem aí, que é uma boa aposta, depois veremos se será boa, mas é uma aposta do clube para desenvolver. Portanto, acho que um desses jogadores da frente, se pudermos fazer algum dinheiro com eles, um desses, sobretudo os que já estão cá há mais tempo, acho que é preferível do que estar a vender outra vez os miúdos. Se não, posso sugerir um gajo mais atrás que se calhar também está uma menção honrosa, que é o Mbemba, mas isso já é porque eu não gosto muito dele. Muito bem. Pronto, eu vou pegar nesses dois que tu acabaste de dizer, que isso também, ou seja, Sérgio Oliveira, isso é mais sendo mais simplista na análise, porque já foste falando tudo. A questão de Sérgio Oliveira é essa, ou seja, tem proposta, ou aparenta ter proposta, fez uma grande época, muitos gols, etc. Não parece que vai dar mais do que aquilo. É uma posição onde fala-se já de muitos reforços, onde mesmo os que já estão, se calhar conseguiria-se encontrar alternativas, e portanto era juntar o útil ao agradável. Portanto, a existir é aproveitar o máximo, porque eu acho que o Diogo Costa tem que ser titular. Acho que é guarda-redes de topo mesmo. Tivemos agora o exemplo também no final do Sub-21, mas principalmente a questão dos cruzamentos. Acho que ali o futuro é o futuro guarda-redes da Seleção Nacional, na minha opinião, claramente, e acho que tem que ir para a frente, tem que ir para a linha da frente, digamos assim. A questão do Corona também pensei, apenas não coloquei aqui porque estamos numa de vendas, e aqui a parte de cima, vender não queria, mas tem que se renovar, etc. Mas concordo com o que tu disseste. Mas o terceiro que eu meti foi a questão do Zaidu, porque é aqui um amor de estimação, e
neste caso mais ódio, não é? Como é óbvio. E porquê? Porque ele marcou uns golitos na Champions e não sei o quê, e se calhar ainda consegue enganar alguém com isto. De facto, ainda ficamos com um buraco ainda maior ali na esquerda, não é? Porque se eu digo que não temos defesa esquerda, se vamos mandar para lá o único que temos, então temos que comprar para aí 2. Mas o próprio Conceição deu indicações que, tipo, os últimos jogos de campeonato, João Mário Manafá na esquerda, o Zaidu nem cheirou, e pronto, e lá está aí. Quem for olhar para os números desta época, ele tem bons números, porque chegamos aos quartos de final da Liga dos Campeões, agora já é internacional nigeriano, marcou gols e tudo na Liga dos Campeões, se calhar até conseguimos vender. É nesta perspectiva que eu coloquei aqui também. E passo da bola ao piso. Isso faz sentido, porque se a partir do momento que vais contratar alguém para ser titular, não é? É o que nós queremos. E ele vai desvalorizar. Ou seja, dificilmente o vais vender por mais do que venderias agora, se não a pensar. E não podemos esquecer que foram 4 milhões. Ou 5, já não sei. Mas é por aí o número. Piso, podes pegar. Não, eu coincido muito, não é? Coincido muito com os vossos. Nós temos sempre que partir do princípio de uma coisa, não é? O Porto é um clube vendedor, não é? O Porto, havendo uma boa proposta, seja ela pelo valor da cláusula de rescisão, seja um valor que faça realmente pensar no negócio, nós temos que estar receptivos a isso, infelizmente, não é? Não vamos ter capacidade para recusar ou adiar qualquer tipo de transação. Portanto, foi baseado, pelo menos no momento atual, que eu coloquei aqui 3 jogadores, dois deles muito mais pelas notícias, o outro, coincide com o vosso, que é o Marquezine, pela alternativa que nós já temos. Portanto, aí eu também concordo, se ainda pudéssemos fazer dinheiro com o Marquezine, acho que era aproveitar e lançar o Diogo Costa. As outras, coloquei até o Sérgio Oliveira como no topo, porque tendo em conta a idade dele, tendo em conta que sabemos que foi a melhor época dele, tendo em conta também o valor que se fala da transferência, que é no mínimo 15 milhões, eu acho que é uma oportunidade única para o vender. E depois coloquei também como transferível, digamos assim, uma possibilidade de fazer uma venda, que é no próprio Corona, mas aqui se calhar influenciado por estas últimas notícias que vieram à baila, que no fundo há estes esquemas que agora têm sido cada vez mais normais, e isto por acaso veio a público, não sei se é verdade ou se é mentira, mas acredito que tal possa ser possível, porque é isto que agora os empresários e os próprios jogadores pensam, não é? Porque é que eu vou renovar agora mais 2, 3, 4 anos com este clube e continuar a ganhar 1 milhão por ano, estou a exagerar, para baixo. Mas imagina, ou 2 milhões, quando eu posso, ao fim de um ano, ter o passe, ser o dono do meu passe, que é ter um prémio de assinatura logo aí de 10 milhões, que é o que, pelos vistos, o empresário foi fazer ao Atlético de Madrid. Portanto, a somar estas notícias que têm acontecido aqui, que dá a entender que a renovação com o Corona não vai ser assim tão fácil, e se estes esquemas estão a ser ponderados pelo agente, eu acho que aqui é tentar chegar a um acordo com ele e tentar rentabilizar ao máximo a venda de Corona, porque por estas notícias parece-me que não vai ser assim tão fácil a renovação. E é da maneira que não tínhamos outro exemplo como tivemos, ainda agora com o Marega, ou então como outros como o Herrera, Brahim, Marcano, pronto, e por aí fora. É uma tentativa só de evitar essa situação. Queria só acrescentar aí que, de facto, o Corona ainda tem que acrescentar a questão do desgaste, não é? Estamos a falar de 5 anos, o gajo, e ao contrário do que eu disse nos outros, aparentemente é tal questão de, neste caso sim, está preparado para ser vendido, ou seja, foi-se buscar o PP e pronto, e agora é para vender, porque agora acaba o contrato, portanto, aparentemente, e este é a situação normal. E pronto. Diz alguma coisa. E aí,
Sim, o Pires fez um bom enquadramento que devia ter feito eu no início, mas para quem não nos ouviu no ano passado, o enquadramento é sempre esse, é o pressuposto de que temos que fazer um valor considerável todos os anos em vendas. Óbvio que se estivéssemos a fazer contas, se não tivéssemos que fazer estas contas, não nos passava pela cabeça vender estes, sobretudo estes, ainda por cima escolhemos os três os mesmos e os três são titulares, não é? Portanto, é esta gestão que tem que correr nesta altura nos escritórios do Dragão, que nós estamos a imaginar na nossa cabeça. Mas também há uma outra coisa que eu não sei se agora foi jogada nas renovações do Oliveira e do Otávio, o Pepe nem tanto, é que eu dá-me a ideia que os jogadores, quando vão por estes valores baixos, quando andam por estes valores baixos nos clubes, acabam por não ser tão respeitados como quando, por exemplo, o melhor exemplo é o Félix. O Félix nunca na vida, por muito pouco que joga, vai passar para a bancada. Ele vai ter sempre que jogar alguns minutos. Porque senão é uma assunção de um erro horrível. Não é? E eu quando vejo estes jogadores a entrarem assim pela porta pequena, sem contrato, só com um prémio de assinatura e não sei o quê, eu vejo-os pouco respeitados. Vejo, por exemplo, o Herrera pouco joga. Vejo o Marcano, também lhe aconteceu isso na Roma, o primeiro erro deixou logo de jogar. Eu acho que mesmo para estes jogadores é bom entrarem nos clubes como um investimento do clube e não um gajo que entrou a custo zero. Eu acho que, não sei se sou eu que estou aqui a fazer filmes, mas parece-me que os próprios clubes tendem e os próprios treinadores tendem a tomar as decisões também tendo isso em consideração, e acho que eles deviam era tentar entrar nesses clubes como um investimento consciente do clube e não como uma oportunidade de mercado, porque uma oportunidade de mercado, se não funciona bem, olha ao menos foi baratinho, não é? E eu acho que é isso que pelo menos é uma das coisas que lhes temos de meter na cabeça quando for para renovar. O próprio Corona, se depois está à espera de entrar sem contrato no Atlético de Madrid, vai andar lá a concorrer com gajos que custaram milhões e não sei para onde é que vai partir a corda, não é? Quer dizer, imagino. E portanto por aí também lembro-me disso e é uma boa estratégia de negociação com estes gajos. Muito bem, é essa perspectiva que fica, então, Prata, de facto validada, não é? Tens aí vários exemplos e foste usando, e é uma boa forma de negociação. Está feito o top, está feito aqui mais um rescaldo bem longo desta temporada, e pronto, despedimos-nos, voltamos para a semana, ou vamos meter férias com o Euro? Vamos decidir, vamos reunir o plenário e ver se tivermos assunto, sem dúvida, caso contrário, não sei. Podemos Muito fazer bem. uma pausinha. Ok. Está falado, vamos dando notícias. Tchau. Abraço. Combinado, um abraço, tchau. E Madjer pode ser o gol, o remate e... gol do Porto! É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ser.